E daí então veio essa questão da música, depois do rock, veio a música eletrônica também, que é muito bom estudar, né? Eu também sempre gostei muito de ouvir os sons, por exemplo... né? E tentar fazer o baixo junto, que é mais difícil, né? Quase começaram a piscar as luzes aqui. Flash dance. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast semanal, recebendo as personalidades aqui da região oeste de Santa Catarina para bater um papo com a gente, no oferecimento das lojas Quero Quero, da Cicobi Valcredi Sul, também do Mercado Marini, da Solve Resultados Digitais, da Vinícola Maier e do Embutido Serrano. A minha parte está feita. Jonathan, a tua parte é apresentar o nosso convidado. Pois é, hoje nós temos um papo musical, mais um papo musical. Ele vem lá de Passos Maia, é produtor musical, é músico, professor, nascido em Pumirim, mora em Passos Maia atualmente. Com enorme prazer a gente está recebendo aqui o Jean Lerche. Jean, seja bem-vindo ao Fala Mais, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, tudo bem, Jefferson, tudo bem, Jonathan, e as pessoas que vão estar assistindo também essa entrevista. Vamos revelar grandes segredos aqui do Jean Lerche hoje. Rapaz, é só uma brincadeira para chamar a atenção, né? Os bastidores, Os bastidores, né? E tudo, né? Da vida artística. E o pessoal que está em casa não está vendo, mas o Jean tem na parte inferior, assim, quase que no colo, né? Tá com o teclado já posicionado. Já tá inseparável, né? O teclado e a Josi faz um barulhinho ali, Jean. Viu? O pessoal não enxerga, mas tá aí. Tá ouvindo. Tá aí o teclado, a gente vai bater um papo, vai conversando e vai ouvindo as músicas aí. Isso o mesmo. Jean que é tecladista, além de teclado, você toca outros instrumentos também, Jean? Sim. Inicialmente até, já vou começar então a contar sobre um pouco da minha história. Aos 10 anos, meu pai me levou numa aula de violão lá em Xanxerê. Eu nasci em Pumirim e a gente foi a Xanxerê já no mesmo ano. E essas aulas eram oferecidas, se não me engano, pela prefeitura, algum projeto. Eu não sei, não lembro nem quem era o professor. Que faz uns 15 anos, acho, né? 10 anos atrás, né? Por aí. 10, 9. E depois a gente no final revela a idade, então o pessoal fica esperando aí, no final vamos ver se tem. E o pai dá hoje uma risada quando a gente fala sobre isso, porque antes dele chegar em casa, o professor já estava, viu, teu filho quer ir para casa. Então ali meio que o pai falou, não, ele não quer, não é para ele a música e tal. E na época era mais difícil, então eu já estava querendo um violão e quando fui na aula nem quis saber mais, né? Porque o professor me mandou desenhar o violão e eu queria mesmo era bater aquele violão lá. Ah, não é isso que eu quero. E um tempo depois, nós estávamos na igreja, na época a igreja luterana, nós participávamos em Xanxerê. E eu vi o pastor lá com teclado Yamaha, já na época, da linha, talvez o Jonathan conhece, um PSR 620, isso há 25 anos atrás, era uma máquina, né? Era um... Com disquete e tudo, né? Nossa, que lá brilhava que parecia que ia levantar voo, né? Então, acho que esses dias eu vendo o podcast do Adriano, nosso amigo, um abraço para ele até. Acho que é mais ou menos a mesma história. Quando ele viu o teclado, quando eu vi o teclado, né? É esse o instrumento. É esse o instrumento. Apaixonou. Só foi apresentado pro instrumento errado, primeiramente. Isso. E daí eu pedi lá pro pessoal da igreja, lá, ó, me ensina alguma coisinha. E eu sei que não deu 3 semanas, eu já estava tocando lá. Foi muito rápido, assim. Foi questão, assim, de... E foi o teu primeiro contato com a música, com o instrumento, com em si? Até, assim, os meus avós ali, o meu avô, particularmente a família do meu avô, eles são músicos de bandas antigas, assim, já fizeram parte de grupos... inclusive os Montanari, se não me engano, teve irmãos do meu avô que participavam até pouco tempo atrás. Então, eles já vinham dessa linha de músicos de baile, né? Mas, enfim, que quando ia na casa do meu avô, ele nunca mostrou interesse em me ensinar e eu também fiquei com medo de pedir, assim, né? E eles tocavam o quê? Eles tocavam instrumento de sopro, mas também era meio que multi-instrumentista, né? Tocavam violão, teclado, mas o forte deles sempre foi instrumento de sopro. E ali na igreja, então, voltando a essa início,
Peguei umas notinhas lá e um pessoal da igreja sempre querendo ajudar, incentivar, me emprestaram o Cássio 110, Tony Bank. Tu deve ter tido esse também Jonathan? Um CTK 470. Ah. Não, 480. O meu primeiro foi emprestado o 110, que tinha só aquele som de órgão que valia a pena para treinar. E eu ficava horas em cima daquilo. Ficava assim... E logo eles me passaram as partituras, né? Inicialmente comecei com as partituras, mesmo leitura, né? Das claves e tal. E comecei lá naquela questão do... Bem de igreja mesmo. Mas já saía assim, esse som limpinho assim? Olha, demorou um pouquinho, né? Não foi tão fácil, né? Mas foi esse o início de tudo, né? Comecei na igreja mesmo, né? Lendo partitura e foi muito rápido, né? Essa questão assim, não eu vou dizer assim, eu não, talvez tenha uma certa facilidade para música, um dom que seja, né? Mas eu sempre fui bem interessado, assim, sempre busquei, né? Na época não tinha, me passaram as primeiras coisinhas e depois era tudo por conta, né? Sim. Teve essa predisposição, tu disse ali, né, um certo dom, mas essa parte, por exemplo, de ler partitura e tal, é um negócio bem mais específico que nem todos seguem esse caminho, né? Na hora de aprender música. Hoje em dia eu vejo que se eu for ensinar, falando do estudo, do instrumento, por partitura, eu acho que se eu tenho, lá, lido com 50 alunos, eu acho que eu teria 10. Né? Hoje em dia é difícil você, vamos aprender partitura, todo mundo já quer chegar e tirar um som. Porque é uma parte mais teórica da música mesmo, né? E é bom saber. Então, na época, eu comecei na partitura, mas logo meu ouvido já tomou conta. Era tudo daí no ouvido depois, né? Eu comecei a tocar outras coisas, depois fui convidado a tocar bandas de rock, né? Que daí a minha veia é rock and roll mesmo. O que tu gosta. É o que eu gosto. Por mais que não pareça, né? Todo mundo fala, não é rock. Eu falo, é rock. Eu gosto mesmo. É então, música de bandinha, de baile, né? Fala, meio alemãozinho, né? E tal, né? Deve ser baile. Quero de festa. Sim, os avós ali tocavam instrumento de sopro, né? Tocavam baile na época, né? Então, mas o pessoal fala, Lerche, né? Lerche e tal, e o pessoal fala nesse sotaque mesmo, e, pô, é bandinha, né? Eu falo, cara, o que eu menos acho que toca é bandinha mesmo, sabe? Os trabalhos que eu menos fiz na área musical foi em bandinha. Sim. E me obriguei a fazer porque tinha uma certa resistência, assim, sabe? Eu sempre gostei mais de outros estilos, mas hoje em dia, quando você trabalha com música ou jornalismo, tal, você não pode ficar ali, não gosto disso, isso eu gosto. Isso é uma coisa daí pessoal, né? Mas para você trabalhar, você tem que... Profissionalmente tem que fazer. Tem que abrir um leque aí, senão... E essa veia roqueira veio da onde? Teve alguma inspiração na família? Alguma pessoa que ouvia rock na família? Teu pai... Primeiro, o teu pai te levou a Xanxerê por qual motivo? Ele tocava instrumento? Ele queria que... Não, né? O pai, na verdade, eles foram... né, eu nasci em Palmeiras, eles eram de lá. Quando nasci, a gente foi morar em Xanxerê por questão do pai trabalhar, né, nas empresas lá e montar os negócios dele lá. E então, essa questão do rock foi bem engraçada mesmo. Que até então eu via o que me passavam da questão da igreja. Os hinos, CD, fitas, né? Vou falar da época das fitas também, que eu vim da época das fitas, né? Não era pendrive ainda, nem... Tava longe daquelas que tinha que desenrolar na fita, na caneta Bic, né? Então, é mais ou menos isso. Então, essa história do rock, eu lembro muito bem que eu tenho um irmão mais velho, né? E ele é super desafinado e música não é pra ele. Inclusive... Se ele vai ver o podcast, com certeza. Eu lembro que... Acho que a Josi nem sabe dessas histórias. Eu tô abrindo umas coisas... Momento ele era mais velho, né? Revelação, ele a Josi é a esposa do Ian, né? Ela tá aqui nos bastidores acompanhando, fiscalizando ele. Então, ele, quando ele começou a namorar, ele ligava pra namorada dele e ele cantava no telefone. Era aquela época ainda, sabe? Que eles achavam. E ela cantava umas músicas pra ele, eu via que ele tava no quarto e cantava. E super desafinado. Eu falava, pai, meu Deus, moleque, é muito desafinado. Meu pai pensava, esses meus filhos não são pra música, tudo levando pro não, né? Mas, assim, graças a Deus, os meus pais sempre me incentivaram muito, né? Porque
assim, meus pais, vamos dizer, principalmente o pai, sempre que teve vontade, mas nunca foi incentivado. Sim. E ele alterou essa questão. Então, desde o primeiro dia que eu peguei o teclado, ele sempre estava junto, me apoiou, a mãe também. E conforme eles tiveram condições, foram me ajudando. Mas o meu primeiro teclado, bom mesmo, eu ganhei com 18 anos de idade, né? Lá juntamos um dinheiro lá e mandamos vir do Paraguai, ficou parado lá na fronteira e deu um rolo total, mas veio, acabou vindo o teclado. E foi demorado, fiquei uns 4 anos com o meu Cássio lá e era daquele jeito. Sim. E aí você começou a estudar, Gia, como é que foi o teu processo evolutivo dentro da música? Isso, então acho que esse foi o divisor de águas musical para mim, foi essa questão do meu irmão ir comprar CDs na época e fitas que continham as músicas de rock, né? Ele gostava disso. E daí, então, primeiramente veio o Nenhum de Nós ali, que foi uma coisa assim para mim, Nenhum de Nós até hoje eu gosto, né? Eu ouço, né, vamos dizer... Gosto, é isso que eu gosto de tocar mesmo nas horas vagas, né? Até ontem eu falei pra Jesus, será que eu vou fazer essas músicas RPM? Então eu tirei o CD inteiro, ó. Né? Então, isso aqui que foi esse divisor. Depois veio o rock inglês, né? Já começou a melhorar as coisas, por exemplo... Aqui eu não tô enxergando muito bem os... Tá embaixo da mesa, né? Jordan. Quer que eu cante? Aí, ó. E daí, coisas mais legais ainda que vieram, que, por exemplo... Só que aqui eu tive que estudar, né? Tinha que aprender a mexer os dedos diferente depois, né? Principalmente lá mais pra frente, né? Na hora do solo do meio, né? Posso fazer aquela parte? Foi vontade. Foi aumentando a dificuldade. Foi aumentando. Né? Então aqui, essa eu toquei muito tempo em bandas, assim. Por isso que eu falo, rock... Na região ele não tem um valor devido, porque a gente tocava muito som legal, assim, né? E são músicas bem elaboradas, né? E o teclado no rock, ele meio que foi deixando de lado, né, cara? Sim. Ele não... Porque a guitarra tem muito mais visibilidade, né, numa banda de rock. O tecladista parece que ele fica lá no canto e as pessoas não dão tanta importância. Só que você ouvir uma música que tem... o teclado, né, como instrumento, faz toda a diferença. E a versatilidade dos caras para criar, né? Porque esses sons... hoje em dia a gente tem tudo no teclado, né? Piano, tem órgão, tem synth, tudo. E na época os caras queriam um som disso aqui, tinha que chegar lá e mexer 300 botões até chegar nessa síntese sonora que eles queriam, então... Hoje em dia tá tudo pronto, né? Tem os presets ali. Sim. Inclusive quem gravou... Mas tu ia fazer o solo, Jean. Não, tô enrolando aí, Não, mas pode contextualizar, tu ia falar quem gravou. Inclusive quem gravou esse solo... Por isso que a Josi falou, vai dar umas 3 horas depois. Essa música é do Van Halen. Do Van Halen. E quem gravou, então, é Jump, né, no caso, e quem gravou o solo de teclado foi o próprio Van Halen. Sim. Guitarrista, né, que gravou. Isso, então, foi muito legal quando comecei a... Perdemos ele ano passado, né? Infelizmente. Infelizmente, né, um cara que trouxe muitas riquezas aí pro mundo musical e, vamos dizer, foi incentivo, né, para todos nós, né, então... E quando eu vi, assim, começar a vir essas histórias, quem gravou foi o Van Halen, e tu viu o vídeo dele fazendo, era uma coisa assim, tu ficava vontade de chorar, assim, comecei a baixar na época ali, meados de 2000 alguma coisa, no primeiro computador, ia lá no Ares, acho que era lá, baixar o vídeo do Jump lá, deu Van Halen lá. E isso que é legal também, né, nessas músicas, tipo, você lá em 2000 e pouco, mas é uma música dos anos 80. Sim. Ela é atemporal, né, tanto é que a gente agora, 2020 e tantos, tá ouvindo ela e arrepia, né? Sim, exatamente. E eu tento trazer isso devagarzinho para as minhas aulas, né? Claro que eu não vou influenciar ninguém a gostar do que não quer, né? Sim. Mas a gente hoje em dia tem alunos que, gosto, e isso aqui a gente começa a ver de novo lá num... Eu não uso assim muito, mas, por exemplo, alguém já me falou, veio no TikTok essa música. Então, eu tô na expectativa que o rock volte, devido a essas coisas, né? Tem lá tem um videozinho de um cachorro lá, correndo lá, deu certo. Então, que música é essa? É Jump? Daí vai lá, começa a ouvir Jump e gosta.
Esses dias eu mostrei Rush para um aluno, vocês conhecem, né? E ele gostou muito, então, pô, é uma coisa diferente. Sim, já, né? Então, tudo precisa de influência, né? Então, assim, as influências de hoje em dia são diferentes do que eram nos anos 70, 80, né? Então, e tudo precisa de influência. E isso ajuda, né, a influenciar. Exatamente. As redes sociais, hoje em dia, principalmente para a juventude, a adolescência ali tá inserida nisso, né? Exatamente. Vou fazer então jump. Vamos ver. Você sai. Claro que eu não. Não, essa aqui tá tranquila, acho. Show. Uma escorregadinha de vez em quando. Massa. Muito bom, cara. Que ano, você lembra que ano foi que você tirou essa música, conseguiu executar bem ela, ou você foi aprimorando ela? Olha, a memória minha não é muito boa, mas assim, que eu conheci isso aqui, acho que já foi em 2012, alguma coisa assim, não, antes, claro, olha, tô viajando. Só que Início dos anos 2000, provavelmente. Isso, mas era aquela coisa de você ouvir e não fazer ideia do que estava acontecendo, né? Porque essas músicas ninguém me passou, ninguém chegou e falou, assim, eu fui depois aprimorando o ouvido, né? Conforme foi surgindo. É aquela questão de você ter sorte, sabe? Eu tive sorte como eu falei, comecei em Nenhum de Nós, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, tirando esses teclados que tinha. Depois comecei com essas rock internacional. E comecei, ali veio outra questão também, outra banda que me influenciou bastante foi o Deep Purple, né? Daí já era outro estilo, né? Órgão e tal, e ali o John Lord também, já falecido, né? Um professor, né? Também por ver, me ensinou aí, eu acho que na época eu tinha tirado quase metade da discografia deles, então... E tudo de ouvido? Sim. Algumas vezes porque não tinha nessa época ninguém fazendo assim, né? Na internet não era fácil achar. Não, era outra época, né? Outra forma. Inclusive para você descobrir as músicas, né? Não tinha o aplicativo lá que né? Você não sabia o nome e ele te dizia qual era, né? Era bem mais difícil. Exatamente. E essa questão do Deep Purple ali, vamos falar em nomes... até essa música eu conheci num primeiro jogo que eu tinha no computador, que era o emulador de Mega Drive. Não sei se vocês jogaram isso. E daí tinha aquele Rock and Roll Race, que eu gostava de jogar. E tinha aquela musiquinha do... Daí, o solo de... O John Lord fazia uma loucura aí, né? Derrubava o teclado. Não vou fazer isso agora. Quebrava, né? Era mais ou menos. Ele dava uns empurrão e daí ia dar todo aquele barulhão lá. E essa tua evolução aí, o Jonathan fez a pergunta, mas de que forma ela aconteceu? Foi através de professores que te apresentaram a forma para chegar nessa habilidade que tu tem? Seja na hora de tirar a música, mas também na hora de executar ela, né? Porque uma coisa é você saber o que tem que fazer, a outra é você realmente fazer, né? Eu já comentei isso com várias pessoas que até não é legal eu falar isso como professor, mas claro que a gente tá aí para orientar os alunos, então para eles é tudo mais fácil. Eu tenho alunos que tocam jump, vamos dizer, melhor que eu já, né? Porque já passei com exercício, tudo certinho. Por isso que eu falo que é uma questão de sorte. Se tivesse que começar de novo, eu não saberia por onde começar. Não sei. É uma questão também que eu acho que eu fui para o caminho certo, como eu aprendi a tocar sozinho e observando. Né? Eu via as pessoas tocando, vamos dizer, eu ia lá num local, tinha um evento da igreja, ou que seja, uma banda tocando, eu via o cara fazendo um dedilhado de piano.
daí eu ia pra casa, pô, não é assim que faz o piano. Eu achava que era o acorde no grave. Sim. Não, ele dedilha. Né? E graças a Deus eu falo isso, que quando eu comecei a estudar valendo, que começou a surgir um material para mim, não com professores, mas sim de surgir na internet, um material, exercício em livros, eu comecei a ver que meus dedos não estavam tão errados, né? Que muitas vezes esse é o problema, o cara vai tirar lá, vamos dizer, jump, vai fazer aqui, né? A e posição não é. dos dedos E isso eu cobro muito dos alunos, né? Porque é sempre mais fácil você usar os 3 primeiros dedos toda a vida, né? E até hoje a gente pena para deixar o dedo 4 e o 5 igual, né? Em qualquer instrumento, né? Então, o mais fácil é sempre tu começar assim. Mas graças a Deus eu nunca fiz isso. Sempre fui, né? Pô, acorde é assim, assim, assado. Então eu vi os caras tocando assim, pô, vi que é assim, é o certo e ia nessa linha. Então depois quando eu comecei a estudar mais valendo, que tinha um material, foi tudo mais fácil, eu só fui aprimorando, né? E sempre estudando bastante exercício. E esses estudos também eram por conta ou você ia em busca de Por exemplo, encontrava algum amigo, meu irmão estudou piano em tal lugar, digamos. O que ele estudou? Ele tem um livro tal lá em casa. Daí eu ia lá, ele me mostrava o vídeo, era partitura, os exercícios, né? Por exemplo, tinha um livro que era Hanon, pianista virtuoso. Horas, né? Ficava, né? Então ali ele mostrava... Repetição. E mesmo assim, é difícil, toca guitarra, né? E o Jonah toca teclado também, né? Sim, tocava, e mesmo né? assim dia... é difícil. Porque você manter isso musicalmente, você tem que treinar diariamente, né? Sim. E depois que nem pra mim já foi para um sentido profissional, né? A música, e você fica... Às vezes você treina, às vezes não tem mais aquela questão diária, né? Então, muitas vezes, tu vai executar um negócio, eu já executava melhor isso, né? Um baita facilitador, acredito que tenha sido para ti, foi saber ler partitura, né? Porque sim, nos exercícios ali, eu tive acesso quando eu era criança, pré-adolescente ali, a livros, né, com partitura e tal. Não faço ideia do que tá escrito lá, né, as línguas gregas. Para mim não muda nada, né, cara? Então, no teu caso, você já tinha esse conhecimento, né, que foi adquirido lá atrás. Sim. Ajuda muito, né, na evolução. Hoje em dia, por exemplo, se eu for ler, eu tenho que sentar e primeiro eu vou ler tudo. Tipo, a clave de sol tranquilo, eu posso até ler e ir executando. A de Fá, e preciso às vezes... até já é mão esquerda, já também, de você sempre... E a partitura é isso, né? Que nem você decorar um texto, né? Até que você chega a um nível que você olha e toca. E tem muitas pessoas que são assim, né? Quem toca com partitura profissionalmente, né? É tipo uma digitação. Você tá lendo e tá digitando aqui no teclado. Eu não consigo nesse nível, até porque depois pro ramo que eu fui tocando, não tinha mais partitura não tem partitura, digamos, de pagode, de sertanejo. Perigosa e linda, né? Na partitura ali, né, cara? Daí até, vou dizer, até seria bom nem usar, né? Vamos tentar com o ouvido mesmo. Mas assim, música muito bem... eu sempre falo, cada música tem o seu estilo e bem executada, tem o feeling, né, que a gente fala. O feeling do rock é diferente de bandinha e do gauchesco. Por exemplo, eu quando peguei umas músicas de bandinha e gauchesco para estudar, eu sofri, mesmo tocando jump, tocando... Porque é o feeling, né? É um jeito, pegada, né? É outra pegada, é uma leveza, em umas partes, outras partes é uma pegada diferente. A maioria duetado, no rock é diferente, um pouco a digitação. E o estilo, né? O jeito de você tocar, né? A cada música é um... E o próprio solo do acordeão no teclado, reproduzir ele, tem o acordeão, tem um jogo de fole ali, né? Sim. Então, é uma técnica também que precisa ser estudada, né, Jean? É diferente, né? Tem como fazer, mas, claro, você vai ter que treinar muito para tentar deixar, né? Aquela coisa, e claro, no teclado, vou tentar mostrar aqui, se eu conseguir achar os botões. Vou puxar ele aqui um pouquinho. Eu gosto de também mostrar do que eu estou falando para o pessoal entender. E vamos dar umas aulas gratuitas para o pessoal hoje. Então, digamos, fazer o jogo de fole do acordeão seria... É um swing, né? Então, tu mantém isso aí durante 4 minutos de música ali, né? E o acordeão tem muito aquela questão da dinâmica, né? Tu vai puxando o fole mais forte, ele vai...
Vai aumentando o volume, inclusive, isso. né? Então, tem bastante detalhes nesse sentido. E, que nem eu falo, cada estilo tem que ser estudado, né, no seu núcleo ali para você conseguir. Por isso que tem músicos que se destacam tanto em um estilo, porque é estudado, né? Sim. É que nem uma faculdade em cada matéria, né? Se dedica, né? Naquela área ali, naquela Exatamente. música, no caso, né? Aquele ritmo, no caso, né? Exatamente. Jean, a tua aprendizagem, então, foi toda você em busca de conteúdo, de livros, de vídeos? Sim. Ou você teve ajuda profissional? Você teve um professor, digamos assim? Na verdade, quando eu comecei a tocar em bandas de rock, assim, vamos dizer... A gente fala, aquele termo eu não gosto muito de usar, mas seria bandas de garagem, porque não, né? Tudo certo. Mas... Que é onde acontecem os ensaios, né? Na garagem de casa, geralmente. Exatamente, daí foi muito assim, a gente se cobrava muito, né? Pô, vamos tirar tal música, né? Então, muitas vezes você achava uns colegas que queriam jogar junto, um baixista que queria fazer aquilo acontecer, um baterista, né? E você vai vou tirar, você vai sentar lá e tá, não vai sair perfeito, mas já é um início, né? E aulas de profissionais assim mesmo nunca aconteceram, né? Claro, hoje em dia, depois com acesso à internet, a gente vai buscando, vai... Sim. Hoje em dia tem curso né, online ali, você tem... Mas na época eu vou falar assim, eu era bem metido, assim, de ver alguém tocando, eu já tava lá. Tava no lado ali, vendo tudo. Ele apertou aqui, por que ele aperta ali? Por que ele apertou aqui? O teclado é cheio de funções, né? Sim. Então, eu ficava sempre olhando, né? O cara ficava ali, estudava, o cara ali, vamos dizer, sugava tudo assistindo ali, o cara tocando, sabe? E daí, quando eu ganhei o primeiro PSR, foi ali que despertou a questão também, lá atrás ainda, né? Com 17, 18 anos, né? De começar a gravar, sequenciar músicas, né? Gravar bateria, de fazer a parte do baixo da música para estudar cada instrumento separado. Então, lá atrás, eu já comecei a estudar isso, né? O que o baixo faz, né? O que a bateria faz na música, o que o teclado... Daí eu pegava uns temas lá, um Kennedy lá, algumas coisas assim, ficava, vou fazer os sax, depois vou gravar a bateria. E aquilo lá ficava uma tristeza, tudo fora de compasso, né? Mas fui aprendendo, né? Sim. Porque no teclado era difícil de gravar e você aprender a gravar dentro do teclado. Como é que era? Não tinha manual em inglês, né? O cara... Então era só até aprender. Então, quanta coisa você aprendia na repetição, né? Sim. Eu sempre falo que a melhor coisa de você, quando você está estudando música, é aquele errinho que você comete, né? Você está aqui praticando um exercício, digamos, não ficou legal, você vai fazer de novo. Até ficar bom, né? Estou executando uma música, esfolei aqui, você vai tentar de novo. E tudo isso vai te fazendo você... Você vai aprimorando. E isso eu percebi que o bom de tirar a música no ouvido, porque você vai tentar várias vezes. Sim. E nesse meio tempo você cria 1000 coisas de tua autoria sem querer. Sim. Né? E nesse meio tempo também você está treinando, né? Está treinando os dedos, né? Exercitando, né? Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, aquela música do Haha lá, não sei se vocês conhecem. Digamos daí, não é assim, mas nesse meio tempo tu tá ali... já fez quase outra coisa. Não, aqui ficou plágio, vou fazer aqui. Já é um plágio escondido, né? Já dá pra fazer quase os barões da pisadinha. Daí fica... Já dá um barão da pisadinha. Já vamos puxar uma letra aí, já vamos... Já vamos ganhar dinheiro, né? Então, nesse meio tempo, e o teclado também é questão de recursos, tu achar o timbre certo. Esse teclado não é o teclado certo para tocar esse estilo de música, né? Dos anos 80, ali, eletrônica, né? Tem teclados que são mais já... Você vai trabalhar mais as ondas ali, as sínteses dele, né? O Yamaha, ele é legal, mas ele oferece uma gama legal, mas claro, para você pegar ele e tocar assim, meio no... É isso aqui. Quer mexer um pouco no timbre, tu não vai conseguir, né? Que nem um sintetizador. Ele é um pouco mais fechado. Ele consegue, digamos, editar o timbre. Editar muito, né? isso, exatamente. Tem ele meio que fechado ali, pronto, isso. Né? E daí então veio essa questão da música, depois do rock, veio a música eletrônica também, que é muito bom estudar, né? Eu também sempre gostei muito de ouvir os sons, por exemplo...
né? E tentar fazer o baixo junto, que é mais difícil, né? Quase começaram a piscar as luzes aqui. Flash dance. E foi muito legal essa fase de aprendizado de tudo isso, né? Lembrando da vontade de voltar atrás, não sei se voltar, será que eu vou conseguir de novo? Porque eu até então, essa fase, eu achei que não dava para viver de música, né? Eu via meus avós, tinham vivido e tal, mas era aquela coisa, né? Pô, vou ter que ir para a parte da bandinha ali, bailão, nada contra, né? Sim. Mas na época, assim... meu pai sempre falava, mas vai viajar, já vai entrar num ônibus, vai ter que viajar aí o país para ganhar o tanto e tal, não é melhor outra coisa. Então eu acabei meio que nessa época dos 19 me afastei um pouquinho, 20 anos, acho que eu tinha, me afastei da música. Comecei a trabalhar com um representante comercial, nada a ver com música, né? Vendedor? Vendedor, atendia até a região aqui, os mercados, né? Pessoal, por isso conheço todo mundo aí, já conhecia, quando vim morar para Asmaia, a maioria do pessoal já conhecia. E agora vem uma piadinha boa que eu gosto de fazer, que a melhor parte dos 5 anos que eu trabalhei com venda, e o que foi bom foi conhecer a Josi. Que foi ali que a gente se conheceu. A Josi trabalhava em Passos Maia, no mercado, né? E daí, eu trabalhava e tal, gostava de trabalhar com venda. Era rentável, mas o problema é que o gasto, né? Quando você é jovem, ali, você gostava de... Trabalhava de noite para de dia para de noite sair. E daí, com os amigos e tal, e não sobrava mais nada, né? Tava uma fase meio complicada. De conhecer a Josi, ali foi outro divisor de água, né? Comecei a acalmar e estabilizar e tudo mais. E foi bem legal essa fase de... E ficou durante 5 anos, então, afastado da música. Sim. Profissionalmente. Antes dessa fase de vendedor, você ganhava dinheiro com música já? Não cheguei a ganhar. A gente tocou eventos e tal, mas nada que pagasse o combustível, assim, né? Então, até então, você nunca tinha trabalhado com música. Não. E quando é que você começou a trabalhar com música? Disse, não quero mais ser vendedor, representante comercial, e quero ganhar dinheiro com música. Quero que isso seja minha profissão. Foi na mesma fase ali que eu conheci a Josi, né? Faz uns 10 anos, né, Josi? 11 anos, 12. 13. Eu sou ruim pra data, hein? Já deu pra perceber, né? Então, nesse meio tempo começou a mudar muitas coisas na vida aí, nossa, né? Minha, vou dizer. Que eu tava trabalhando e sempre continuei estudando até. Eu tinha o teclado. Pois nesse tempo que você trabalhava como representante, você estudava, continuava praticando? Sim, continuava. Porque eu sempre gostei, né? Então, às vezes de meio-dia lá, almoçava almoçava e ia treinar, ia tocar. E ficava tirando temas, gostava muito de tirar temas e tal. E nessa época, comecei a estudar clássico daí, né? Graças a Deus foi outra coisa que me ajudou muito daí, né? Porque eu sempre gostei eu via os clássicos, eu via nos desenhos, muito desenho, as trilhas sonoras são de Chopin e Beethoven, essas coisas, e eu pensava, não vou conseguir tocar isso nunca, né? Imagina, isso era uma loucura. E deu que comecei ali eu dei umas coladas da internet, com as partituras, daí ali tive que meio que... Mas nessa época tu já dominava a partitura? Sim. Continuei, daí sempre, vamos dizer, se eu pegar a partitura hoje, eu vou estudar ela devagarzinho e vou lendo, né? Porque eu conheço a música, os tempos não vou interpretar às vezes tão bem, né? Porque por falta de tempo, de estudo, né? Prática. De prática, mas com a música junto, vou ouvir que ele fez isso, aqui tá isso, então fechou. Mas sempre tentei no ouvido primeiro, né? Para você primeiro criar aquela questão de... Primeiro eu vou judiar do meu ouvido, depois vou conferir. Daí, para ver se é aquilo mesmo. Legal. E daí faz uma aí no piano, então, dessas aí que você... Dessas clássicas, né? Uma das primeiras que eu tirei, e particularmente é uma das minhas preferidas até hoje, é um noturno do Chopin. Onde vocês conheçam. Vou aumentar porque ela é bem sentimental. E daí, depois dessa, se vocês permitem, de ver as mais legais, né?
Vem as valsinhas do Chopin, que a gente fala, é valsa, né? Ah, é uma valsinha, né? Mas, meu Deus do céu, A valsinha. É a valsinha, né? Por exemplo... Já é um pouquinho mais difícil. Daí veio outra valsa, que é essa aqui. Cara, essa, por exemplo, é difícil de a gente que não sabe, né, entender que é só uma pessoa que tá tocando. Porque parece que são dois ritmos diferentes, Sim, né? Um negócio meio quebrado. E é uma das intenções, as 3 que eu toquei foram do Chopin. E, vamos dizer, vamos também admitir que tá faltando bastante treino. A Josi já conhece as músicas também muito bem, ela sabe. E o que acontece? Porque você não fica o dia inteiro, isso aqui é uma coisa que tem que treinar meio que semanal, né? Teria que ser diariamente. O pianista profissional treina todo dia essas peças, né? Justamente por isso, ela tem uma divisão de coordenação, né? Aqui é uma coisa, aqui é outra. E é uma das características do próprio Chopin, né? Fazer essa negócio aí, dar um embaralhado na cabeça. E daí eu tô fazendo, vou falar assim, em minha defesa, tô fazendo uma releitura das músicas aí pro pessoal que tem em casa. É a minha releitura, então tem algumas coisas que eu modifiquei. Tem a interpretação, né, cara? Eu botei fiz em jazz o negócio aqui. Não, mas falta treinamento mesmo, é legal. Mas muito legal. E para tirar esse tipo de música, por exemplo, com partitura. No ouvido, assim, é muito difícil, né? Por exemplo, assim, com o treinamento das escalas e... que nem falam na guitarra, ou se fosse as pentatônicas, que seja, né? Então, são coisas que você consegue já de início aqui. Acho que eu já entendi, mas eu não entendo o que ele faz aqui. Muita pá. Ouvir isso aqui junto com a outra mão, pá, não entendi muito bem. Então, às vezes tu vai lá, vai dar uma colada, né? Mas vai tentar... ver o que ele fez ali, não tô entendendo muito bem, né? Mas essas músicas aí que você disse que te auxiliaram bastante. Muito, Em que sentido? Primeiro, a questão de execução, né? Você ter uma agilidade para executar outras coisas, né? E questão também do próprio feeling, né? Feeling de você adquirir para tocar, para produzir depois, né? Você tem aquela coisa de ter um... né? Não aquela coisa aí. Sim. Mais seca, né? Então tudo isso ajuda. E muitas vezes nem pensando no aprendizado, mas no amor mesmo pela música, né? Pô, eu gosto dessa música, eu quero tirar. Muitas vezes acho que a gente, assim, quer estudar para... porque eu quero, não sei o que, não. Eu penso que muitas vezes a gente coloca essas questões, é bom você ter um lugar que você quer chegar. Mas primeiro era o amor só, sabe? Aquela coisa de... não tô ganhando nada para tirar isso, não tô ganhando nada para fazer isso, e tô aqui fazendo, porque eu gosto, né? Então, eu fazia mesmo nessa época por gosto. E hoje também, claro, né? Mas hoje é mais difícil, né? Responsabilidades. E até porque hoje você ganha dinheiro com música, né? Sim. Então... hoje você trabalha só com música, né? Pra gente entender, você começou a trabalhar com música, mas o quê? O que te sustenta na música? O que te começou a sustentar? Teve alguma variação no decorrer na época, isso. Então, naquela época que me surgiu alguns amigos, em Chapecó estava em alta, e eu não sabia, né? Nunca busquei me informar, mas estava muito em alta as bandas de sertanejo universitário e pagode, né? Isso lá em 2012, né, Josi? Vou colar aqui, por aí. E eu não fazia ideia, né? Eu sempre estava limitado em Xanxerê, ali, nas festas e tal, para cá, e nunca tinha ido a Chapecó para ver o que acontecia. E também estava trabalhando com venda, e nisso veio alguns caras, Jean, por que não começa a fazer freelance? Gente que eu conhecia das antigas, vamos dizer, o próprio Adriano, eu conheci ele quando tinha meus 17 anos, né?
E vi ele tocar, e ele viu algumas oportunidades, e depois nós ficamos 15 anos sem se ver, sabe? Então, essas pessoas a gente vai, que legal, eu lembro que tu tocava, não quer fazer um evento lá? E acabava indicando. E eu comecei a tocar no Pagode Social de Chapecó, daí, nessa época. Né? Fui lá para fazer um teste lá em 2, 3 eventos. E nisso, como era metido, assim, de chegar... Naquela época eu chegava e queria mostrar alguma coisa, né? As piadas, que legal. Até mandar um abraço para eles, se eles com certeza vão assistir, né? Vou mandar para eles o link. Então eu trabalhei com eles, em média aí de 8 a 9 anos foi, né? Mas você chegou lá, fez um teste antes? Fiz um teste, assim, né? Toquei. Uma avaliação, uma prova? Ensaio, vamos ver como é que se sai. Era mais ou menos assim, uma sala e tal, um estúdio, nós estávamos lá, vamos ver, a gente fazia ensaio pro carnaval. E daí cheguei lá, executei, e eu tinha sempre aquela barda no meio da música fazer alguma coisa. Floreio. E daí... A barda. Dá uma enfeitadinha aí, né? Daí eles... muito legal, dá pra nós fazer uma versão disso. Não vamos mais tocar a música assim, vamos fazer uma versão. Por exemplo, um pagodinho lá. Vamos usar um exemplo. Eu fazia Cheio de Manias, uma música bem simples. Quero te beijar, você negra, né? Não quer. Botava uma salsa aqui. Apesar, dá pra. Uma bateria pode fazer uma salsa, quero te beijar, você não quer. Dava uma quebrada no ritmo. Sim, né? Isso começou na época, os guris do pagode viram que a galera gostava. E daí, nisso, foi muito rápido todo esse período aí pra nós. O Jean vai ser nosso produtor musical. Daí ali foi um prato cheio, né? Daí ali eu comecei a produzir, gravar playback, gravar VS, e para mais bandas, né? Então foi muito legal essa fase, assim, foi um ano ali que conheci a Josi, entrei no pagode, e nós tocava aí o pagode chegou a ter 6 datas por semana, assim, tinha semanas que começava na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Caramba, todo dia. E ninguém acreditava. Porque, mas pagode, mas era. Porque e tinha datas, tinha muita coisa. Foi um dos motivos que eu parei, né? Parei porque tinha muito trabalho uma época ali, eu não aguentava mais, já estava mais estruturado com aulas, né? Mas aí tu ficou durante 9 anos? Sim, fiquei bastante tempo. 9 anos na banda? Sim. Tocando pagode. Sim. Um roqueiro pagodeiro. Isso, a gente usava muito disso, né? A gente usava muito disso, do blues também, eu sempre gostei de usar, salsa... dentro do próprio... Mas não era coisa assim, nossa, mas não, era só detalhes que faziam o negócio ficar legal, né? Tocava lá, iniciava uma música lá, Whisky a Gogô no blues, que ela é um exemplo do Roupa Nova ali, e depois no refrão entrava no swing do pagode. E a galera gostava. Casamento, aniversário. Como é que era o nome da banda? Pagode Social, tem a banda Pagode Social. É tipo bandinha, né, cara? Um negócio assim, tem muita música famosa de bandinha, que tem todo um floreio, uma introdução, um negócio, aí depois quando começa a música pra valer, aí entra no ritmo lá de bandinha, que é pra dançar, né? Mais ou menos o que a gente fazia, né? Começava lá o negócio... Deixa acontecer naturalmente. Então nós fazíamos muito disso, né? A quebradeira e depois... Mas foi uma fase muito boa, que eu falo, só foi o desgaste da noite mesmo, né? E nisso, com o sertanejo universitário, também comecei a fazer tive que vencer um tabu de fazer gaita no teclado, porque ali eu já tocava outros instrumentos, né? Pulou, vamos dizer, fui surgindo... Como é que você foi migrando daí para os outros instrumentos? Que época, que ano, que fase, mais ou menos foi? Foi depois da fase que você virou vendedor ali e voltou nesse meio tempo ali, quando eu comecei com o teclado, um tempo depois já comecei com o violão, mas nada, vamos dizer, super profissional no violão, né? Violão base, eu sempre falo isso, violão tal, em básico e intermediário. Guitarra, básico, intermediário, olha lá. Porque cada instrumento tem que ter sua atenção, né? E nisso daí também na banda de rock, deixa eu ver o baixo, como é que funciona, deixa eu ver a bateria, e foi pegando essa noção. Então, todas essas noções eu fui pegando, só que o que faltava era o instrumento em casa também, eu tinha o teclado e violão. O baixo, vai comprar um baixo na época, era tanto, né? Uma bateria, meu Deus, né? O difícil era comprar. Onde é que eu vou pôr uma bateria, né? O difícil era comprar isso, né? Então, tem coisas que eu fui adquirir depois ali dos 26, 27 anos ali, que eu já estava trabalhando com música. Agora eu vou comprar e vou estudar e depois vou começar a dar aula, né? E o acordeon veio
judiando, assim, porque quando entrou o sertanejo universitário, acho que até no podcast do próprio Adriano, voltando a falar dele, ele falou, né? Que era aquela febre, o acordeão. E todo mundo pedia Jean, acordeão e tal. Eu não gosto muito, eu falava, não é pra mim, né? Eu pegava o acordeão, eu queria tocar rock, só no acordeão eu não gostava. Só nenhum de nós, né? Só nenhum de nós e tal. Daí falava, Jean, vai ter que aprender, porque senão você vai perder mercado, né? Porque daí ficou as bandas de show, banda show, assim, formaturas e tal, que tem muitas pra teclado e pagode, né? O resto queria acordeão. Sim. E eu peguei, várias vezes comprei acordeão, treinava, parava, vendia, não gostava. Não é pra mim. Até que uma época eu fui fazer lá um show com uns guris lá de São Miguel, Robson e Josiel, muito bons, né? Uma dupla que tinha na época. Eu falei, eu vou com o teclado. E eles amaram o teclado, o acordeão no teclado. Saía aquele acordeão limpinho, tinha um sample de acordeão, que é captado o som do próprio instrumento, né, para dentro do teclado, né? Tem toda uma jogada aí de software, né, para fazer funcionar. E ao mesmo tempo eu fazia os outros instrumentos que tinha na música. Tinha um piano lá e na hora do acordeão mudava, fazia o acordeão. De repente tinha uma bateria eletrônica, fazia a bateria eletrônica. Bem versátil. Sim. E é isso que eles gostavam. Eles acabaram largando mão de usar o VS, que é um apoio que a maioria das bandas usa hoje em dia para tocar junto com a música. Sim. Deixa a banda mais solta, assim, né? O Gia faz tudo ali. Daí eu fiquei de faz tudo. O Gia faz tudo. Daí eu sempre gostei disso, sabe? Porque a música em si, essas músicas não são difíceis, né? Então eu ficava lá em casa, eu vou fazer isso. Na música não tem, no show não tem instrumentos de sopro, né? Então eu vou fazer. Tem um violino no meio da música, eu vou fazer. Tem um brilho lá de teclado, eu vou fazer. E eu, né, separava os timbres e na hora tocava. E daí comecei a fazer sertanejo no teclado, depois fiz alguma coisa no acordeão, mas não tinha aquele amor. Mas depois, vim morar em Passos Maia, pessoal, acordeão e tal, comecei a estudar mais firme, né? Eu estudei bastante. Sim. E aí, hoje em dia eu gosto, assim, não pego quase nunca, mas gosto, assim, das músicas e os temas do acordeão. O teclado é o teu primeiro instrumento. Sim, é. Até o Adriano falou, né, que ele começou com acordeão justamente porque a versatilidade, né, de você sair com um teclado nas costas, onde é que eu vou ligar o teclado para fazer a música com a galera aqui, a rodinha, né? É verdade. Então, e o acordeão, ele ficou muita época em evidência. Agora, claro, o sertanejo já mudou um pouquinho, já começou a voltar o teclado, muitas bandas usando o apoio, né, que é o VS, que às vezes tem o acordeão lá tocando e nem tem o cara no acordeão lá dentro do seu do palco, né? Mas enfim, acontece, cada um vai se virando, né? Sim. Hoje, o teu trabalho como produtor musical, você produziu bandas, assim, da região, de fora também? Sim. Como é que foi? Até na verdade, assim, esse dia eu estava falando para a Josi que eu tinha que uma hora recuperar esses arquivos e ter, sabe, um acervo. Porque comigo sempre funcionou assim. Eu, quando comecei ali na questão do pagode, então, o pessoal começou a me conhecer na região. E, Jean, no estúdio de Chapecó, Jean, tem uma guria que quer gravar um CD. Daí você grava os teclados? Grava. Quanto? Tanto. Então me mandava o arquivo, eu gravava os teclados em casa. O cara você tem um estúdio em casa, né? Tipo, é um software ali, o computador para gravar, e, né? A princípio é isso, né? E que hoje em dia o home studio é bem tranquilo, né? Né? Até um exemplo do cara que era estourado há uns anos atrás, o próprio Wesley Safadão, ele gravou um disco dele lá, um CD na fazenda lá, ele tava de pé na mesa, comendo churrasquinho e gravando. Então hoje em dia não tem mais aquela questão de... Claro que tu vai gravar uma bateria assim, né? Mas no caso eu não gravo bateria acústica, é bateria virtual. Então tranquilo. E para gravar a voz, você isola ali o ambiente ou tira um pouco da reverberação, tá tranquilo, né? Então os caras me mandavam o arquivo, ó, gente, grava os teclados, cria e grava. Eu mandava o cara, ó, aqui tu tira isso, acrescenta isso e tal. E eu comecei a gravar e criar jeito para isso. Aqui cabe isso, sempre tem que ter muita sutileza na hora de gravar, né? Pô, aqui já tem violão, tem acordeão, tu não vai querer aparecer na gravação, tu vai somar, né? Então, aquela questão da soma. Até no início eu aprendi muito com isso, né? Já é para somar, não é para você, não é o teu CD, né? Tal. Então levei uns puxão de orelha, claro.
E olha, se tu me pedir, eu gravei para bastante gente, né? Vários artistas regionais mesmo, né? Nada de... Principalmente playback, VS de show. Mas se eu for citar nomes, ó, sei lá, que nem eu falei, o próprio DVD do Pagode, a gente gravou na época, Robson Josiel, gravei teclados para eles, Chapecó na época tinha inúmeras duplas e bandas, então teve muita coisa. Banda shows, assim, gravei o playback e tudo, né? Mas é com frequência que você faz esse tipo de trabalho? Sempre tem? Sempre tem gente pedindo, É. assim, mas sempre, a maioria das vezes, pessoal de Chapecó. Né? Já faz um teclado aqui, e tu cobra tal, E tem um mercado grande, né? Tem. E essas gravações, elas são utilizadas para o pessoal usar nas apresentações, nas noites que... Isso, a maioria das vezes, a gravação, quando a pessoa vai lançar um single ali, a gente grava o teclado. Daí ele vai fazer um vídeo para se lançar ali no YouTube. Tem uns que chegaram a ter 1000 visualizações, uns 2, uns 5, uns 10. Na verdade, eu não acompanho muito, não, que nem eu falei, não cheguei mais e ver, sabe? Eu sempre estou dando mais atenção ao que está acontecendo no momento agora ali, né? Porque é um trabalho de você não fica assim... A não ser que fosse alguma coisa de grande expressão, daí eu lembraria. Gravei lá para... Como tem coisas que aconteceram também que foram de grande expressão, que daí eu lembro, né? Alguns convites que foram legais, né? Daí eu não fui, né? Mas... O que, por exemplo? Não, revela aí, né? Não dá só spoiler. Não deixa nas entrelinhas. Eu falei que nós ia revelar alguns segredos. Vamos aos segredos, então. Os segredos, as revelações. Então, propostas sempre surgiram, assim, muito boas, né? Mas eu como músico ali do pagode, eu sempre fiquei bastante tempo em cada, vamos dizer, empresa que eu, sendo ela musical, nunca fui de ficar mudando da noite pro dia, assim, né? Não tenho nada contra quem vai experimentando, mas eu sempre fui bem focado nessa questão. As bandas de garagem, no Xanxerê, fiquei tempo, né? Não era assim, um dia com e tal. Na empresa com venda, fiquei tempo, né? Mantive, depois só parei porque o ramo musical me ofereceu mais, né? Logo nos primeiros meses. E o pagode fiquei um bom tempo, né? Bastante tempo, relativamente. E a gente criou um amor pelo aquele ambiente, sabe? Dos guri ali. Levar a sério, nunca deu problema, pagavam certinho. Então é isso que eu prezo muito. Cria uma amizade, né? Uma amizade, tudo, né? e amizade naquelas horas vagas e o profissionalismo na hora de trabalhar tem que ser assim, né? Então, como eu era uma espécie de produtor regente ali, eu tinha que puxar a orelha, eu tinha que levar, e eu tinha aquela coisa que eu podia criar, então eu estudava. E como eu apresentava bastante coisas, né, ideias e coisas prontas assim para eles sempre foram me valorizando. Graças a Deus, eu acho que poucos tinham essa visão de valorizar o cara. E, então, conforme ia vindo essas propostas, eu ia falar, tem como melhorar um pouco? Então, foi gradativamente ficando um salário bom para mim na época, né? E só não saí para outros lugares porque realmente muitas coisas na música é bom a propaganda. Você tocar com uma dupla ali, uma banda. Mas o valor não vai compensar tão bem. Por causa do gasto, estrada, desgaste, saúde. Eu sei porque eu converso com pessoas, às vezes ali troca uma palavrinha. Tu ganha um pouquinho de portfólio só. Sim, tu ganha aquela questão, o cara veio tocando lá e tal, né? O cara tocou com, sei lá... Tu diz desses músicos de cantores famosos, sim, famosos, assim, que fazem shows, né? Sim. Então, na época, eu lembro que eu tava tocando em Xaxim, no caso Café, pagode, e um cara veio lá pra me... Palavras dele, né? E eu tenho a conversa também, salva se precisar. Ele veio lá pra me observar. E era o Juliano Lemos, da TM Thiago, na época, né? Faz muito tempo. Terminou o show, ele veio direto. Jean, quero falar contigo, quero que você vá tocar com nós. Nosso tecladista acho que vai sair e tal. Ele falou, mas eu tenho que dar a resposta agora. Ele falou, é meio urgente. E daí tinha me falado de você, me mandaram alguns vídeos e tal, e gostei. Daí eu falei, cara, mas agora tem que responder? Me deu uns dias aí, daí eu falei, tô noivo, né? E eu sempre fui bem pé no chão, assim, sabe? Eu acho que se fosse outras pessoas teriam, eu vou. Né? E eu não sei, eu sempre gostei de trabalhar... Mas ele te fez uma proposta financeira lá, tudo... Ele me falou alguma coisa, assim, mais ou menos isso, que nós ganhamos por evento. E realmente era bom, se fosse aqui na região, né? Mas fora, assim, né? Aí teria que sair o Brasil todo, teria que sair, né? E eu tava numa fase que
pô, tinha pena, há pouco tempo tinha sossegado, sabe? Encontrado um caminho diferente de viver as coisas mais calmo, assim, sabe? Não sei. Tava começando a estabilizar tudo. Vida financeira, ia casar, coisas que nunca tinha acontecido na minha vida, né? Então... Tu tava vivendo uma fase, assim, perfeita, Sim. que não precisava mudar nada, né? Exatamente essas as palavras. Daí, e eu sempre fui aquele cara, a Josi me convidou e tal, eu gostei, que bom, né? Mas eu acho que eu não vou ir. E nunca a Josi se opôs também a isso. Não vai, não pode ir. Ah, vai me deixar sozinha? Não. Porque eu já deixava ela praticamente sozinha 4 dias da semana. 6 eventos por semana, né? Então, claro que a gente tocava bem nas redondezas, então tinha como voltar meio diariamente, sim. né? Ia a Chapecó, fazia o frio e tal. Tinha dias assim... Dias não, era noites, né, Josi? A gente saía... Eu saía de... Teve até um episódio que a Josi foi junto. Eu tinha um freelance em São Miguel do Oeste, com uma dupla sertaneja. E começava 2 da manhã lá. Eu saí de casa, tipo, 10 horas da noite, né? De Passos Maia, fui lá, fiz o freelance, toquei. 6 horas da manhã eu tava em casa. E a Josi foi junto nesse dia e tal. Então era assim que acontecia. Às vezes eu dava aula aqui na Ponte, já na época... Saía na quarta, tinha uma vez por mês em Passo Fundo. Uma casa lá, os guris tocavam. Era uma dupla sertaneja, de São Miguel, que eu falei. Jean, tu vai de carro, tu vai direto da ponte? Vou. Saía aqui 9h30, cheguei para Passo Fundo, tocava, e dormia no hotel nesse dia, e no outro dia voltava. Eles pagavam o combustível e tal, tinha o cachê. Mas hoje em dia, meu Deus, não faria mais nunca mais isso. Ó. Não... porque tem um desgaste físico também aí no meio, muito. né? Nunca sofri nenhum acidente, nada assim. Uma vez, mas foi coisa leve, nada demais, só um rosco, não foi culpa minha. Mas foi por Deus mesmo. Eu viajei muito na madrugada, assim, de ir tocar. É que nem agora, por exemplo, tô aqui conversando, mas digamos... Meia-noite eu tenho que estar em Chapecó fazer um freelance. Ia lá com o repertório, montava o teclado, funcionou. Era a tua rotina, era essa? Era essa. E você explicar pro pessoal de onde você vai morar, pô, Jean faz o quê da vida inicial? Pô, eu fui morar em Passos Maia. Tá o dia inteiro de folga ali, né? O dia inteiro. Enquanto o pessoal tá dormindo, não te vê trabalhar, né? Eu tava sempre, sentava na sacada, tomava chimarrão. Esse cara aí não faz nada, eu acho. Né? É sustentado, né? Nunca ninguém me falou nada, nem fiquei sabendo, tá mas... encostado no eu achava que eu achava que eles falavam, né, na época, mas o pessoal, graças a Deus, Passos Maia é uma cidade muito legal, o pessoal, né, me deu bem com todo mundo e eu acho que todo mundo se dá bem comigo. É muito bom morar ali. E o Jean, e essa parte de você ser professor, a gente ainda não comentou nada sobre isso, né? Sim. Você entrou no pagode ali, né? Na banda Pagode Social, isso é o nome da banda? Sim. E você já era professor? Você já ensinava nessa época? Já tinha alunos? Sim, eu já tinha começado também nesse meio tempo por causa do pedido do pessoal, né? Até, deixa eu só abrir uma aspas naquele assunto de antes, eu falei pro Juliano que a princípio não. Ah, sim. E daí ele me indicou tempo depois pro Henrique Nogueira, que hoje em dia é Henrique Nogueira, se não me engano. É uma dupla lá que tá em Campo Grande, lá, que é onde eles se reúnem. Inclusive, esse DVD que eles lançaram faz uns 4 anos, era para eu ter produzido esse DVD. Ele me ligou, o Henrique, né, que chama, que é do escritório do Fernando Sorocaba, inclusive, né? Assim como até o Thiago. Sim, eles são ele me ligou e falou, agenciados pela empresa ali do Fernando Jean, Sorocaba. o que você faz na tua cidade e tal? Dou aula e tal. Quanto você ganha mais ou menos entre os freelance e aula e tal, e as gravações? Tudo as ramificações que tu trabalha, né? Musicais, porque são várias, né? Daí eu falava, eu ganho tanto, assim, mais ou menos essa média. Não é um salarião, né? Mas dá para viver tranquilo e tal. Fazer um pezinho de meia, né? Devagar, né? E daí ele me falou, cara, não vou conseguir te pagar isso que você ganha nem no pagode. Então era um valor baixo. Era um valor, assim... Na época, até vou revelar, porque não muda nada, não custa nada. Mas era 250 porque eu ia ser o produtor por show, né? Claro que nós ia tocar 30 shows por mês, né? Mas não achei, assim, um valor legal, assim. Baixo, né? Pelo desgaste, né? Daí a filial ia ser em Londrina, a princípio ele falou, ou Campo Grande, né? Eles estavam montando a equipe. Aí você ia ter que mudar de vida, né? Daí a Josi, ela tá legal o emprego dela, pensei, o meu também tá bom, vou vindo lá com uma bagagem, né? Talvez nem volte mais, né? Talvez eu tenha que levá-la pra lá, mas daí, a família, eu sempre fui muito ligado à família, né? Tanto que tá nos meus hobbies ali, família, e eu sou muito, assim, de ficar em casa, né?
gosto disso aí, mas a Jô sempre fala, vamos lá em tal lugar. Eu não queria ir. Você é meio mobília, então. Ela sempre fala, você nunca quer ir, né? Mas daí quando eu vou, eu gosto, mas eu sempre, às vezes eu não quero ir, sabe? Eu fico, não sei se é por causa que eu saía bastante, tocar, mas eu gosto de ficar em casa, assim, gosto de sentar lá, ficar em casa e ficar lá sem fazer nada, às vezes dormir bastante também, gosto de dormir. Gosto, final de semana, dormimos bastante, né? Daí recusou a proposta. Daí ele mesmo, assim, o cara é muito gente boa, sabe? Nunca mais tive contato com eles, né? Só a rede social, se curtir ali, alguma coisa. Mas acabou ficando, sabe? Nunca mais ele entrou em contato, porque eu realmente não mostrei interesse, mas ele é muito legal, falou, gente, realmente não tem como tu vir e tal, não vou fazer isso contigo, de te oferecer uma coisa além do que eu posso te pagar e depois você ter que voltar na tua vida ali e começar tudo de novo. Claro que viria com uma propaganda, pô, o cara tocou lá, né? Como tem amigos meus que... Pois é, eu queria te perguntar isso, porque você tá... assim, a tua carreira é a música, né? Teu ganha-pão, tudo, né? Você, assim, nunca vislumbrou... eu quero chegar a tal estágio, tocar com gente grande, famosa, rodar o Brasil... Porque, assim, para chegar a isso, tem que ir subindo degraus, né? Sim. E seria uma oportunidade para ti. Você nunca vislumbrou isso, Jean? Exatamente. E, inclusive, quando esse último me ligou ali, que era o Henrique, eu pensei, eu vou começar aqui, quando eu ver eu tô lá. Porque é assim que todos começam, né? Mas eu pensei, até onde isso é legal para mim agora? Que nem tu falou, né, Jonathan? Vocês falaram, eu já estava satisfeito, assim. Sim. Já estava estabilizado. Né? Não sei se eu deveria almejar mais, mas eu sempre fui assim. As coisas vão aparecendo e eu vou sempre fazendo uma balança, né? Porque eu já toquei muito tempo, na época que eu comecei em banda de garagem, rock, sem ganhar nada também. Então, eu já tinha dado uma contribuição e vi que, meu Deus, é complicado, né? E quando eu vamos dizer, fiquei mal financeiramente, eu comecei, agora eu vou perder de vez a música, né? Eu vou ter que trabalhar com venda, porque a música não está me dando nada. Mas, na verdade, eu não estava sabendo lidar com isso. Que para você trabalhar com música, você ao mesmo tempo tem que ser um empresário, né? Por isso que você consegue ganhar alguma coisa. E também largar a mão de tentações que a música à noite traz para você. Uma bebida, toca e vai beber, não nada contra, né? Tenho amigos que são assim, mas eu, quando estou executando um trabalho, estava executando um trabalho assim, não fazia isso. Até porque tem que pegar a estrada e tudo. Hoje em dia é outra coisa, né? Vou fazer um lugarzinho ali e tal, em casa, tudo certo, com a família. Pessoas mais conhecidas, mas eu levava muito a sério isso. Era profissional, né? Profissional, né? Então, e ali que eu me destacava, porque às vezes eu tinha um colega de banda lá, o baixista bodeou lá. O Jean faz lá no teclado. Tocou até metade do baile aí, não vai mais pra frente, não consegue parar em pé, né? Tá escorado. Aí começava a fazer o solo lá, no instrumento lá, quando citar o nome, se ele vai assistir, vai ficar bravo. Mas deixa que eu faço, vai lá que eu vou improvisar aí. E eu sempre levava a sério. Eu sempre gostei de ser o coadjuvante, assim, nunca... Que nem eu falei, eu nunca pensei que ia vir pra falar de mim, assim, né? Eu sempre gostei de estar lá produzindo quietinho, inclusive na banda ali. Muitas pessoas já, na época, tinham assistido shows, né? Aniversário, formatura que a gente tocou, mas tu tocava, já não te via. 2 teclados, boné, e eu lá atrás, era eu. É você mesmo. Então, eu sempre toquei dessa maneira, nunca... Até foi isso que me deixou assim, de tocar acordeão, porque o pessoal falou, vamos tocar acordeão, mas ali tu pega e tu vai ter que vir na frente e fazer a ginga lá pra... Não, eu não vou fazer isso. Não porque tenho vergonha, mas não é o meu estilo, sabe? Sim, não é o perfil, né? Esse negócio, e outra coisa, respondendo a pergunta de almejar, com certeza a gente sempre... né? Legal se aparecer uma oportunidade, mas sempre eu vou ter que dosar isso, né? Principalmente questão de saúde financeira e família, né? Mas o incentivo da Josi eu sempre tive, que aí vamos lá organizar, tu vai, né? Para deixar bem claro, para não falar, foi a Josi. Na verdade, quem me estabilizou ali foi ela, de questão de, já começa a pensar assim. Sim. Que eu nem sou muito de divulgar meus trabalhos e tal, relativamente perto de tudo que a gente trabalha, né? Eu não sou muito de ficar postando muita coisa, até inclusive há um tempo atrás, agora adquiri um piano lá e tem um monte de vídeo gravado já. Mas pede se eu postei. Não postei. Sério?
Não postei ainda, não... Ah, eu vou deixar mais pra frente. Mas esse aqui a gente vai postar, tá? Fique ciente. Daqui a pouco ele chega em casa lá, aquela entrevista lá, gurizada. Eu acho que não nem divulga, né? nem publica. E eu sempre, tipo, não sei, gosto de trabalhar, vamos dizer, nos bastidores ali da questão. Mas se um dia surgir uma proposta legal, claro... Assim, gostaria de tocar um rock, uma coisa profissional, um projeto cover, alguma coisa assim. Eu acho que eu ia... Sim. ia gostar. Essas bandas de garagem que você tocou, Xanxerê, eram as bandas... sei. Essas bandas existem ainda? Como é que eram? Na verdade, é assim, Foram gravados CDs também? Só coisas... como é que eu vou explicar? Tipo, lá com o gravadorzinho, lá devo ter alguma coisa, um CDzinho, alguma coisa. As demos. Não, mas não era nada assim profissional, né? Não foi nada divulgado, ficou, e cada um depois foi para um lado. Um virou advogado, um virou... Por isso que eu brinco da Adriano, né? Um virou advogado, um foi fazer isso, um foi fazer aquilo e... Mas essas bandas eram bandas que tinham músicas autorais? Composições ou eram só... Tinha, mas era tudo só feito ali e nunca divulgado, assim, né? Foi meio que deixado a 7 chaves. E daí vai passando o tempo, tu vai esquecendo, vai mudando os ares, começa a trabalhar com música, tu vai indo para outro caminho, assim. Né? Mas dessas bandas que tu participou, com o feeling que tu tem musical, alguma das músicas que não foram divulgadas, tu acha que elas... Tem potencial? Teriam potencial de... Se fosse trabalhar. Hoje em dia mudaria bastante coisa, né? Inclusive alguns integrantes, né? Acho que a principal parte da banda de rock é você achar as pessoas certas, né? Então, mudaria bastante coisa, alguns integrantes. Então, por isso que não deu mais certo, né? Começa a envolver aquela questão da juventude, do ego... E um não fala nada, outro fala demais. Bebe muito, outro não bebe nada. E vai... É aquela coisa da juventude mesmo. Mas, que nem eu falei, tudo aconteceu por um motivo, né? Tudo foi... Né? E acontece, vem acontecendo. E tudo serve como experiência, né? Sim, né? Por exemplo, quando eu entrei no pagode, eu vou tocar, mas não tinha pretensão de produzir aquela banda... sei lá, ganhar um valor, viver daquilo, né? E acabou dando certo. E claro, né, aquela questão das aulas que o Jefferson me pediu, ali o pessoal já havia me pedido aula, né? Já antes disso, né? De teclado, a princípio. Teclado e violão. E eu comecei a dar aula lá em Xanxerê, quando eu morava lá ainda, a domicílio. Né? Cobrava valor, tal horário, ia na casa, lá dava aula durante a semana. Vim morar para Passos Maia, daí surgiu a questão do violão, teclado e acordeon já. Daí foi começando. O baixo, meu filho quer, sabe, sei, e vou estudar mais, vou sempre, né, aprimorando. E depois daí adquiri a bateria, abri as vagas para bateria, comecei a estudar mais voz, canto, né, nunca gostei, não é meu forte, nunca gostei não é que eu não gosto, se precisar cantar, eu canto, senão não prefiro evitar, né. Gosto mais de tocar. Mas entende as técnicas. Sim, a gente estuda para passar para os alunos, estudou, né, Claro, tem professores que são um nível muito mais elevado, né? Pô, o cara lá estudou, é o forte do cara. Como é o forte do cara a guitarra, né? Como é o teu forte o teclado. Sim. Então, começamos a abrir os cursos. A Josi daí também estudou voz comigo, né, na época ali. E foi que a música em si, os cursos, principalmente de voz, não é só técnica, é direcionamento, né? Muito disso. Que música que você vai cantar. Por exemplo, eu não posso cantar um Guns N' Roses, né? Não tem voz pra isso nunca, né? Tem que ter... A não ser que eu baixar uns 10 tons, né? Tem que entender o perfil da pessoa. Claro, principalmente isso. Então, eu via muita gente que já cantava bem, mas não sabia ajustar tons, não sabia fazer certas coisas, né? Então, você vai, ajusta tom, tá? Agora vamos começar a trabalhar a técnica. Tanto é que os próprios artistas, né? Os cantores, assim, gravam num tom no estúdio e no show eles cantam em outro tom, né? Exatamente. Aqueles que cantam, e tem uns que já não cantam mais. Largam no VS, juntam a voz e... Vão lá só de corpo presente. Ou deixam a plateia cantar, né? Agora com vocês! As situações que aconteceram, assim, nessa caminhada musical, foi de caras me chamar para fazer e tocar o evento, assim, o show, e ter o VS. No VS, tudo que é teclado, como a maioria das vezes é tecladista que faz o VS, tá tudo gravado. Deixa eu sentar lá,
mas o que eu vou fazer? A gente ficava lá, assim, as notinhas, sei lá, né? Pra não sujar também. Então, quando começou o mercado, começou a ir muito pro selado, eu também comecei a dar uma... Sim. não gosto mais, não é... Eu gosto... Muito artificial, né? E até a questão dos ritmos do teclado, hoje em dia eu uso por causa dos projetos com os alunos, né? Mas assim, não é nada pré-gravado, né? É os ritmos do teclado ajustados e eu toco ao vivo, né? Pra não ficar aquela coisa tão, assim, engessada. Mecânica, né? E daí você para, quando eu vejo você tá gravando tudo e não quer mais tocar nada, né? Daí ali é a tua decadência, né? Sim. Daí você foi musical, tu pode ser um bom produtor e tal, mas você não vai mais se satisfazer na hora de tocar, né? Tu vai largar a mão, vai perder aquela responsabilidade e quando vem alguém, te substitui também, porque tá tudo fácil, né? Sim. Então você tem que oferecer um trabalho diferente para você ter a garantia que vai continuar tendo mercado, né? Dos teus alunos, a maioria é gurizadinha, criança? Tu falou ali que ia na casa os pais convidavam para ensinar os filhos, né? Inclusive o Jean é a primeira pessoa que tá voltando pro Fala Mais. Ele já participou daqui do Fala Mais. Sim, é verdade. Nos bastidores, como nos eu falei, bastidores. Que eu gostava. Pela segunda vez conosco. Tocou, né? Ele teve com o Bernardo, né? Que foi, era teu aluno, não sei se é aluno ainda. Esse ano ainda não, por questão logística. Né? Eles moram longe, mas a gente vai trabalhar junto, com certeza, né? Sim. Então, Bernardo de Abelardo Luz, Abelardo, isso. Que participou do The Voice Kids, né? Exatamente. Mas então, os teus alunos, eles são uma gurizadinha como o Bernardo, por exemplo? Você tem pessoas da tua faixa etária, senhores, pessoas de diferentes idades? A maioria do interesse hoje está sendo aquela faixa etária dos 8 aos 13, né? Alguns já vêm mais cedo, tentam, né? Uns dá certo, uns não. Eu sempre falo, meu filho tem 2 anos, quer tentar uma vez, eu falava, não, tem que ter pelo menos uns 4, 5 anos. Hoje eu já não faço mais isso. Hoje eu penso assim, e vá que dê certo, né? Como tem alunos nossos que deu certo nessa idade, assim, de já tocar um acordeon. Nós temos uma menina lá que toca, já tá tocando, assim, vamos dizer, com as 2 mãos, bem, sabe, uns teminhas, né? Que é a Isa Capelli, lá de Passos Maia. Vou citar o nome dela, fazer uma propaganda. Outros alunos também dessa idade. Que idade ela tem isso, né? Agora ela tá com 6, 7, né, Josi? Legal. É a tua aluna mais nova. Não, quando ela começou, ela estava entrando nos 5 anos. Né? Assim como vários outros também, né? Começaram bem cedo e vão aprendendo já. Então, eu não limito mais a idade. Muitas vezes dá errado. O aluno vai lá, faz uma barda, amanhã, coitadinho, vou levar embora. Mas às vezes vai e fica. E tu vai levando, vai lá, galinha pintadinha, vai ensinando as notinhas, e vai. É tudo um processo, é bem mais lento, né? Mas se dá certo de vir com gosto, quando chegar nos 10, 12 anos vai estar... Sim. Porque também tem que partir da própria criança, né? Sim. Não pode o pai, assim, o desejo do pai que o filho aprenda isso, aprenda aquilo, né? Não, ele tem que ter o gosto dele. E que tal o jogo de cintura da gente de saber levar isso entre a vontade do pai e do aluno, né? O que o aluno quer, o que o pai quer, qual que é o sonho do aluno, qual que é o sonho do pai. E você consegue identificar isso, né, na criança. A criança tá ali indo por vontade dos pais, ou não, tá indo lá com um brilho no olho para querer aprender, tem já uma predisposição. Hoje em dia a gente já identifica bem o perfil de cada um, né? E eu sempre falo, nos dias atuais o dom tá perdendo para a vontade. Às vezes tem uns que têm capacidade, chegam lá, entendi na hora. E tem aquele que vai, mas vai patinando e continua firme. E vai passando, até entender e vai. E aqueles que têm dom, tá, é fácil, amanhã eu treino, amanhã eu faço. Então, tem bastante situações. E fica pelo caminho. O que é o mais importante? Ter a aptidão, o dom ali para música ou ter a disciplina, o treinamento, a vontade que somente o dom não vai bastar, né? E se você tem, vamos dizer, a vontade, eu acho que a vontade vai predominando. Claro que vai ter mais dificuldade, né? E se tiver juntar os dois, então vai ser uma explosão, né? Como tem alunos, né? Claro que se destaca um instrumento. Tu acha que qualquer pessoa consegue aprender um instrumento? Hoje em dia eu falo, sim, nunca, como eu falei, nunca vou dizer que não, assim, falo, vai aprender sim. Depende de você. Né? Eu já tive senhoras, inclusive aqui da Ponte, não vou lembrar nome, mas alunos da própria comunidade, assim, que chegaram lá, eu tenho 60 anos, vou mais aprender.
Vai, só a senhora treinar, só o senhor treinar, com certeza. Mas daí, chegou uma semana, treinou, não deu tempo. Chegou, não deu tempo. Então, daí você vai começar, não vai aprender, eu acho, mas não vou falar isso, né? Sim. Mas, naturalmente, não aprende daí, né? Depende da pessoa, né? Porque a gente que já toca, assim, se você não continuar um treinamento, você vai perdendo, né? E essa questão do treino, Jean, tem uma regra, assim, você tem uma orientação? Tem que treinar tantas vezes por semana, quantas horas por dia? Eu sempre tento estipular, sim, para o aluno, principalmente que ele está iniciando. Porque eu não quero que ele saia da aula na segunda e chegue em casa e treine 5 horas. Mas eu quero que ele treine para iniciar 15 minutos por dia. Que é 15 minutinhos, eu falo ainda. Às vezes eu falo 10, dependendo da personalidade da criança. São 10 minutinhos. E daí outra semana vem aí, treinou os 10 minutinhos por dia? Não. Fala, importante é que você é sincero, daí já vira o jogo, né? E vai nessa, vai conduzindo a situação. Pelo menos mentiroso tu não é, né? Daí você, tudo bem, importante é a sinceridade, né? E ali que tu vai cativando eles, né? Tudo a Josi me ajuda muito essa questão quando são novos, né? De estarem lá quase chorando, meu pai vem que hora, a Josi chega lá, mas faz isso aqui, ó, daí, né? Aquela questão... Tanto que os alunos de voz, a maioria são dela, né? Preciso do auxílio dela. As meninas, principalmente, por causa da questão de passar a voz feminina. Né? A voz aguda e tal. Então, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né? Vamos dizer assim. Eu e ela, né? Claro, ela tem outro trabalho, mas sempre que possível ela está auxiliando, está ali nos ajustes, nos incentivos e sei lá, como sócia proprietária. Mas voltando a essa questão do treinamento, ela é tão importante quanto o momento da aula ali, né? Porque você Com tem que certeza. praticar, né? É o que eu falo. Se você consegue treinar 15 minutos por dia, ótimo. Meia hora, melhor. 1 hora, então, é pra... E eu sei que tem pessoas aqui da região que treinam 5 horas por dia. Eu já cheguei a treinar 3 horas por dia quando era novo, 4. Mas não todos os dias. Era bem preguiçoso algumas vezes, assim. Mas mantinha, às vezes, um treino ali, uma semana de 2 horas diárias. Então, ajudou, né? Ajudou bastante. Sim, bastante tempo, né, cara? Bastante. Hoje você estava falando das bandas de garagem e tal, que tu tocou também, né? Hoje em dia não tem mais muito disso, né? Enquanto tu falava, me veio na memória o seguinte, eu fui num evento em São Miguel e nesse evento, lá na praça municipal, eu achei muito bacana, que até a hora que entrou a banda, inclusive tinha um Enzo na banda, chegou a geração dos Enzos, né, gurizadinha? Sim. Já estão tocando instrumento. O professor dessa banda de adolescentes trouxe ela para frente de milhares de pessoas ali, uma banda de garagem, né? Então, você acha que elas podem voltar a existir com maior força como era anos atrás? Eu acredito e torço por isso, né? Que nem eu falei, eu já começo a ver algumas situações até na cidade menor, né? Aqui tanto na Ponte quanto Passos Maia, vamos dizer, cidades menores que tu citou ali, que já tem crianças que mostram interesse, crianças e jovens, né? Às vezes tu pega eles cantando lá o Queen, eu gosto de Queen, pô, que legal. Eu gosto desse som aqui, que é, professor? Isso aqui é Van Halen, é Jump e tal, então isso é bem legal. E realmente vai chegar a fase que vai enjoar um pouquinho o que está acontecendo hoje em dia no mercado musical, acho, né? E, claro, a gente está sempre aí para incentivar, então, onde eu posso mostrar alguma coisinha para o aluno, que legal, isso, de quem que é isso? Isso aqui é desse, né? A gente vai fazer tudo para incentivar, né? Então, a gente quer que volte, né? Para poder, mas, claro, teve uma queda muito grande, sim, né? Teve, assim, na região, nunca mais fiquei sabendo, sei lá, um projetinho ou outro que os caras fizeram, mas bem pouco, né? Até ficar uma dica, né? Você como professor, né? Juntar a tua galerinha, né? Sim. Identificar os perfis ali, gostos, né? Sim. Inclusive, assim, a gente tem o nosso recital, falando da atualidade agora, vamos dizer, Jean Lerch, ensino musical, né? A gente criou essa marca, vamos dizer, e ali envolve os nossos alunos particulares, né? A gente trabalha com os municípios também, né? Mas os alunos particulares, nós trabalhamos essa questão das aulas em grupo também. É um diferencial que a gente faz. Então, todo ano a gente tem, em dezembro, o recital. A gente vai para qual, José? Agora, sexto? A gente vai para o sexto recital já. Até, inclusive, tem vídeos no Instagram ali, no YouTube, se não me engano.
E ali os alunos trabalham por eles, né? Os que dá aula de bateria fazem a bateria de tal música, o de teclado faz o teclado, um canta. Inclusive a gente tem um projeto com a Lara ali, Lara Vitória, né, também. E 2 colegas de aula dela ali do curso, que ano passado já tinha um projeto de rock, né? Rock internacional. E até, inclusive, ontem tinha a guria que faz bateria lá, a menina, tava pedindo de quando vai voltar o projeto. Falei, calma, deixa iniciar o ano, porque tá até iniciar, voltar agora. Então, no recital nosso, ali eles fazem, é o evento do ano, vamos dizer assim, para nós, né? Ali é que eles mostram o que aprenderam. E daí, eles determinamos as músicas, onde tem teclado eles fazem, e o guri da bateria acompanha, ou a menina que tá fazendo aula de bateria, todos os alunos que estão fazendo. É bem legal, violão, vozes... Esse evento acontece em Passos Maia? Passos Maia. É? Então a gente já vai pro 6º recital agora. Até quem entrar ali, não tem muitos vídeos que a gente postou, mas eles se perdem, né, no Face, ali no Instagram. Mas uma hora eu quero ver se pegamos e postamos tudo, né? Tem um material certinho, né? Mas tem bastante coisa ali que dá pra acessar, pra dar uma olhadinha mesmo, bem legal. Legal. Vamos ouvir Tu preparou um repertório aí pra gente, né? Espero que sim. Tá com o teclado aí. Eu acho que peçam aí alguma coisa. Cara, enquanto você tá em casa, você falou que é do rock, né? A tua praia é rock. Quando você tá em casa, assim, o que você gosta de ouvir ou tocar? Por exemplo, primeiro me conta, o que você gosta de ouvir quando, por exemplo, vou escutar uma música. O que você coloca lá pra ouvir? No vinil. Olha, é difícil eu dizer exatamente que apesar de eu vir da veia do rock, eu aprendi e preciso gostar de tudo, assim, sabe? Sim. Então, mas o teu momento de lazer, agora é comigo, não tô... Depende muito do dia. Inclusive, a Josi fala assim que durante o dia, lá, se eu estou ouvindo um gospel lá, durante o dia, o sol moendo lá, eu ouvindo um worship gospel, aquela coisa... E às vezes de noite eu boto o fone para dormir e boto um rock. Então é bem... Dorme ouvindo música. Durmo na maioria das vezes, boto fones, né? Me ajuda a dormir, né? Porque por causa dessa rotina antiga de trabalhar à noite. Isso é um costume seu? É um hábito? Toda noite colocar o fone... Maioria das vezes, ou deixo o celular bem baixinho, né? Mas daí quando deixo ele ligado, eu boto alguma coisa gospel, daí pra não ficar aquela coisa... Senão às vezes não consegue dormir, né? Fica aquele negócio. Esse dia ela falou, boa, acordei de madrugada. Vou dormir, vou colocar acordei de madrugada. Aqui, né? Tava um rock and roll, né? Mas eu sempre gostei, claro, admirei o rock clássico mesmo, né? Aquela questão, né? Claro, tem o progressivo também. Eu tava pensando nisso agora, cara, né? Pink Floyd. Isso aí, essa linha aí, um Pink Floyd, no máximo de Purple, ali já é meio progressivo. Então ali já começa daí já vai muito, quebradeira já não é minha, não. Mas tem o progressivo que eu tava pensando que tem um teclado absurdo, que é o Dream Theater, né? Sim. Nossa, ali todos os instrumentos dessa banda, né? Na verdade. Ali do Dream Theater eu já tocava, assim, algumas coisas. Mas eu acabei desaprendendo, né? Uma coisa que eu lembro aqui, mas não sei se vou conseguir executar bem, é a Dance of Eternity, que era uma das mais cogitadas dele, que é aquele trecho que tem no meio, que é um country, né? Que ele faz... Deixa eu lembrar. Não vou conseguir executar agora, porque eu não lembro muito bem, mas sei que era um negócio e eu consegui executar na época. Legal, cara. Mas o Dream Theater é uma coisa que você tem que estudar com bastante tempo, né? É muito minucioso, né? Sim, muito detalhezinho. Sim, é muita coisa. Mas puxa alguma coisa aí, cara. Olha, o que eu gostava, assim, gosto bastante de tocar nas horas vagas, quando surge oportunidade, eu sempre admirei bastante as trilhas de desenhos, assim, sabe? O Tom e Jerry, um negocinho, eu sempre gostei. Então, aquela coisa de... Eu sempre gostei dessa linha de... esse estilo aqui que é o... Tipo Boogie Woogie, que falam que é...
acho bem legal. Estilo mais, sei lá, de que época que é, mas eu acho o máximo, né? E eu via nos desenhos animados, então é um negócio que eu sempre gostei de E estudar. são músicas complexas para Bem execução. complexas. Né? Porque elas trabalham assim essa variação, essa diferenciação da mão direita para a mão esquerda. Né? Sim, bastante. Uma faz o oposto da outra, né? Exatamente. Então, são técnicas de piano, né? Por isso que o bom mesmo dessas músicas é executá-las no piano, assim, sabe? É a sonoridade que vai... Né, bem... Você falou que comprou um piano? Sim, sim. É um piano... É um piano armário daí. Isso. Faz agora, deixa eu ver, 1 ano e pouquinho que eu comprei esse piano. Deu mais caro o frete do que o próprio piano. Mas é um piano usado, bem antigo, né? Mas funciona muito bem, bem conservado. Que é que nem o acordeão, não tem uma idade específica o instrumento, né? Mas foi mais ou menos uma outra conquista aí, né? Que eu achei, né? Um valor legal, assim, que dava para nós investir na época. Mas o que judiou foi o frete mesmo. O frete de alugar uma van para ir buscar o piano, né? E o sofrimento para trazer para dentro de casa. E tem algumas músicas clássicas, assim, por exemplo, que esse teclado é um teclado de 5 oitavas, né? Sim. As oitavas são limitadoras para a execução de algumas músicas, por exemplo. Bastante. Por isso a questão do piano das 88 teclas e tal. Claro, tem as graves, tu não vai usar com frequência, né? Mas tem coisas, claro, que tu vai fazer, tanto agudo quanto grave, que vai limitar. Mas tu vai aperfeiçoar, vai, né? Adaptar, caso, né? Não sei que tu vai executar. Fazer a própria versão, né, Diego? Fazer uma releitura. Então eu sempre falo, tentar ser bem eclético, né? Isso eu acho que é a dica, né? Que você pode gostar de um estilo, mas ser eclético né? Quando eu falo, eu gosto de rock, mas eu curto uma roupa nova. Sandy Júnior eu ouvi muito, né? Feio falar, talvez, né? Mas eu falo assim que é muito mesmo os arranjos deles, das músicas. Tanto que muitos CDs foram produzidos pelo próprio Roupa Nova, né? Os tecladistas que produziam, né? Então tranquilamente você ouve coisas gospel também que você ouve daquela época que o Roupa Nova produzia, Aline Barros, né? Então você começa a observar, pô, os caras são fera, né? Porque eles não se limitaram, né? Sempre... a Roupa Nova, assim, é uma banda tecnicamente, assim, exemplar, né? Sim. O que poucos sabem, talvez, o tema da vitória, né? Sim. É famosíssimo, né? Sim. Das corridas de Fórmula 1, né? Exatamente. Ficou marcada com o saudoso Ayrton Senna, mas o tema da vitória Sim. Composição deles, né? Composição deles, né? Eu não sabia. Composição e execução, E bem complexa, assim, bem trabalhado, executado. Sempre aqueles arranjos que tu vai ouvir, pô, gostei, legal. E quando você vai tirar, vai ouvir, vai ver, pô, aqui tá complicado. Na execução tranquilo, né? Claro, tem coisas difíceis, mas sempre aquela questão harmônica e na hora certa, bem colocada, é o principal, né? Deles ali, né? Bem trabalhado, os arranjadores. Hoje, qual que é a principal dica, ou as principais que você daria, assim, para quem quer aprender um instrumento, tá em dúvida se consegue, assim... Mas tem vontade, né? Eu acho que o pressuposto é ter vontade, né? Então... principal é que nem tu falou, é aquela questão de você saber que tu não vai chegar na aula, é o que eu sempre explico na primeira aula. Você não vai chegar e vai sair tocando, né? Apesar de hoje, nos dias atuais, eu tento já passar para o aluno alguma coisinha que já soe bem musical na primeira aula. Nem que seja dó, ré, mi, fá. Para dar um incentivo ali. Isso. Já estou fazendo um negocinho, né? E o que eu tento para incentivar é sempre buscar temas atuais também, né? Não sair um pouquinho daquela questão, vai ter que aprender... Né? Não precisa aprender isso aqui, sair tocando. Vai ficar 1 ano para tocar e vai desistir. Então eu busco lá pouca nota e já soa musical, né? Ou esse aqui eu ensinei muito, ó. Esse aqui eu acho que foi o que mais ensinei. Como esse também Então, são temas fáceis e que você consegue chegar até o aluno. Então, são exemplos que eu já dou. Há pouco tempo tu já vai tocar isso. Mas falando de cada um, assim, sempre ter a paciência. O principal é paciência. E ter aquele momento que você vai ter que estudar diariamente.
é o mais difícil de você conduzir o aluno, porque às vezes na primeira semana ele vem, ensaiou, tudo ótimo. Daí a segunda, a gente ensaiou de novo. E a terceira parece que aconteceu alguma coisa lá, Já não ensaiou. A quarta volta a ensaiar porque tu conversa, e assim vai, né? Então tu vai aprendendo a conversar, conhecer as personalidades de cada um, né? Eu sempre falo assim, eu não admiro o aluno, somente o aluno que vem, que mostra, nossa, como o cara, isso aí vai bem, tá indo bem, toca muito, vai ser o cara, vai levar meu nome. Não, eu gosto daquele aluno que vem, é respeitoso, faz seu treino lá 2, 3 vezes por semana e traz uma energia boa para a aula. Tu vê que nem fala, né? Vê no brilho dos olhos que tá que gostando. gosta disso. Essa aula rende, é uma aula boa, você conversa, você mostra coisas novas, troca experiência ali e tal. Então é bem legal isso, né? É difícil quando a pessoa vem e achei que já ia sair tocando e tal, mas será que vou? Tá? Daí tu já não sabe muito como conduzir. Mas a dica é essa, ter o pé no chão, né? Que você você não vai ter aquela coisa, vou aprender a tocar hoje para amanhã ter um evento para tocar. Daí é uma coisa. Sim. Faz seu trabalho durante o dia, vai na escola, vive tua vida e ao mesmo tempo você vai aprendendo um instrumento. Lá na frente você vai ver o resultado. E não lá na frente, talvez daqui 1 mês, 2 já vai ver, né? Então, acho que é essa questão, aquele passinho devagar e bem caminhadinho, né? Porque senão a pessoa tá ali, não, eu tenho que aprender hoje, daí vai virar uma bola de neve. Eu já desisti de várias coisas por causa disso. A academia, eu começo lá, eu quero sair bombadão, vejo que não dá, não quero mais. Né? Fica lá 2, 3 meses, não é? Também faz parte do processo, né? Como aprender música. Eu sempre falo, aprender um instrumento é que nem aprender a natação, vamos dizer, quem não sabe. Aprender até a jogar bola, a gente tem que praticar, né? Sim. Qualquer esporte, pintura. Então, por que na música é diferente, né? As pessoas não podem ter paciência, né? Acho que tudo é uma questão de você saber que é igual a tudo na vida, né? Sim. A escrever, a ler, é tudo demorado, não é demorado, tem um processo. Inclusive na música tem a questão da própria coordenação motora, né? Também. E parte física da questão de os dedos entenderem que você quer fazer aquilo. Nunca fez o movimento da palheta alternada no violão? E vem lá uma vez, não consigo. Não vai conseguir mesmo, né? Na prática, né? Prática, né? Então, acho que é um caminho, né? Que tem que ser trilhado um pouco cada dia, né? Legal. Fechou? O papo tá muito bom, né? Muito bacana. Quase que a gente ficaria 2 horas. horas a mais, né? E hoje aí certamente eu teria repertório também pra gente mesclar com música aí no meio, né? Mas, Jean, muito obrigado pela tua presença, tua vinda aqui no Fala Mais. Bacana demais a tua história, parabéns pela tua dedicação, né? Pelo trabalho que você faz hoje, né? E pela realização, que acredito que você conseguiu pessoalmente, né? Bom. Pessoalmente e profissionalmente, por trabalhar com a música que é a tua paixão. Muito bom. Obrigado aí, eu que agradeço vocês e precisando a gente tá às ordens. Com certeza, o Jean já veio 2 vezes, é a segunda, né? Provavelmente virá outras vezes. Tanto na frente dos microfones, como agora, né? Fazer mais um repertório. Uma dessas, trazendo outros alunos, né? Como foi o caso do Bernardo. Sim. Outros instrumentos também. Também. Né? Ali, né? Eu tenho tudo no teclado, né? Tá aí. Você saiu bem, né? Ele matou, né? Se quiser que eu faça uma bateria, dá pra fazer um violão aqui, já fizemos tudo aqui. A próxima vez a gente vai trazer o piano de estante dele. Acho que vamos fazer o Fala Mais lá em casa, daí edição a domicílio. É mais fácil a gente levar as coisas lá, né? Do que... Então, eu, né, voltando a agradecer e parabéns pelo trabalho, tá divulgando os artistas. Acho que isso é a primeira vez que eu vejo desta maneira, né? Algo tão atual e sendo trazido para nossa região, né? Então, parabéns vocês e os patrocinadores também, né? Que esse ano vocês falaram que estão com os patrocinadores, então... parabéns aí, eu conheço o pessoal do Cicobi, Valcred, do Mercado Marinho, Fábio ali, a Giovana e os demais também, né? E parabéns a eles estarem investindo e mostra que o trabalho está acontecendo. Acreditando e apoiando o projeto. Exatamente.
E eu gostaria de deixar também a minha propaganda aí, né? Para quem quiser se matricular nos cursos ali desses instrumentos que a gente citou durante Sim. O podcast, enfim, bateria, baixo, acordeon, né? Teclado. No momento a gente não tem vagas, assim, mas quem quiser... Opa! Então... Entra na fila de espera. É isso, a gente sempre está divulgando, né? Para manter o trabalho, né? Então... Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo? Rede social? Podem acessar o Estúdio Lerche, tá? Sim, a gente criou essa página agora no Instagram. Entrando lá, já pode ir diretamente lá no chat, eu ou a Josi já respondemos, né? E a gente mudou, falando disso, Estúdio Lerche, até explicando para o pessoal, fazer uma propaganda, porque além de aulas, a gente trabalha com a produção musical, né? Então engloba isso, engloba a produção de vídeos também, clipe que a gente faz com alguns alunos e artistas locais aí que querem. E então acabamos englobando tudo nesse Estúdio Lerche aí, né? Desde também assessoria para instrumentos, compra e venda de instrumentos, bastante coisa. A música é um mercado ilimitado, né? Sim. Legal. Vamos fechar o nosso papo com música, né? Pode ser. Aproveitar mais explorar um pouquinho mais do Jean aí, né? Que tá com o teclado aí. Vamos fechar então o nosso papo aí com música. Vamos lá então, vamos fazer algo um pouco bem brasileiro então, um chorinho para terminar. Vamos lá. Ou também, tem tantas opções. Tem muita coisa. Fica a teu critério. Olha, vou fazer a música, encerrar com a música que eu mais toquei na vida, nos eventos. Casamentos e tal, só não podem chorar, né? É um negócio meio romântico, que é do um saudoso Richard Clayderman, que não sei se tu conhece, Jonathan. Já imagino qual seja. Essa aqui foi muito tocada. Não é rock, não é nada, mas é uma música que realmente me ajudou, me sustentou muito tempo aí na vida. Era essa? Tirei do ouvido. Se tiver erro. Chave de ouro. Fechando com chave de ouro. Muito legal. Jean, parabéns aí mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Quem quiser casar agora já sabe. Já tá no clima. Já tá no clima. Hoje à noite vai parecer um monte de convite de casamento aí. Jean, brigadão. Até a próxima, tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço vocês mais uma vez. Valeu, obrigado. E obrigado vocês também que acompanharam o nosso podcast. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais, acompanhem o Jean lá nas redes sociais dele, né? Quiserem se inscrever nas aulas, entra na fila. Entra na fila aqui. E obrigado também às marcas, né, parceiras, as lojas Quero Quero, a Cicobi Valcrédito Sul, Mercado Marini, Solve Resultados Digitais também, a Vinícola Maier e o Embutido Serrano. Valeu, pessoal, obrigado e até a próxima semana.